Olá pessoal, uma alegria muito grande estar de volta com vocês em mais um Encontro para o Bom Viver. Hoje nós temos uma satisfação muito grande de ter conosco aqui Marcos Wortmann. Ele é diretor-geral da União Planetária, uma pessoa muito importante. E nós temos hoje um programa especial. Na série de programas Encontro para o Bom Viver, hoje o entrevistado sou eu. E ele, que a gente acolhe aqui, terá essa função de me entrevistar. Então, por quê? Porque nós temos uma data especialíssima, que é o aniversário da TV Suprem. Parabéns, fique conosco, Encontro para o Bom Viver. Marcos. Então, Padre Marcelo Barros, é uma satisfação muito grande. Para mim também é uma alegria. Estar aqui com o senhor e nessa que é uma data muito festiva, né? O Padre Marcelo Barros é uma das pessoas mais antigas na União Planetária, desde a década de 90, acompanha e é um irmão nosso, muito antes de eu, inclusive, estar aqui, né? E que sempre colaborou, sempre esteve dialogando conosco, sempre auxiliou na construção. Diz que são os valores que caracterizam a União Planetária. Então, já que a gente está comemorando 15 anos de União Planetária, 5 anos de TV Suprem, nada melhor do que resgatar essa memória. É muito importante, Marcos. Então, como é que foi, padre, que o senhor chegou aqui na União Planetária? De onde que veio esse impulso? De onde que o senhor conheceu Ulisses Riedel? Como é que foi? Eu conheci Ulisses Riedel no encontro da Boa Consciência, se chama Encontro da Nova Consciência, em Campina Grande, durante o Carnaval. Todo ano se encontram as mais diversas tradições espirituais e é um encontro interessante porque não é de papa, bispos, cardeais, pastores. Encontro de praticantes. De praticantes, de pessoas simples, né? Ainda existe esse encontro? Existe, todo ano no Carnaval, em Campina Grande, na Paraíba. E eu sou um dos convidados permanentes. E hoje até ligado à coordenação do encontro, naquela época não era. E o Ulisses estava lá com a câmerazinha de televisão, gravando o programa, isso já faz mais de 15 anos. Então, mas foi assim uma aproximação muito carinhosa e desde o primeiro momento nós nos descobrimos irmãos. Quer dizer, é como se a gente se reconhecesse. Um amor fraterno à primeira vista. É, à primeira vista. Então, e a partir daí ele me convidou para vir aqui, passando em Brasília, e eu escrevo, né? Na época eu tinha um livro sobre a espiritualidade da água. Olha, que bonito, A hein? questão da água, né? O amor à água, a relação com a água, como caminho de espiritualidade. Para os nossos telespectadores que gostam muito da ciência do Dr. Emoto, que é aquela que filma os cristais imantados com amor ou relegados à indiferença, isso é uma grande leitura aí que fica recomendada. O livro se chama, é um livro já antigo, acho até superado, mas se chama O Espírito Vem pelas Águas. E aí ele me entrevistou sobre isso, a primeira entrevista que nós fizemos. E a partir daí eu fui me ligando, ele me convidou para coordenar, para entrevistar, para fazer programas de entrevistas, e estou aqui até hoje. Fantástico. Deixa eu tirar uma curiosidade. O senhor falou, o espírito... Padre Marcelo Barros, você. Vou conseguir até o final do programa. Isso. Mas você estava dizendo, o seu livro chama-se O Espírito Vem pelas Águas. Que é uma palavra bíblica, sabe? No começo da Bíblia, a Bíblia diz isso. Porque eu vejo muito no catolicismo, eu não nasci num berço católico, então não conheço tanto. Mas sempre uma figura que menciona muito a natureza, menciona muito a espiritualidade é São Francisco. O senhor é franciscano? Não, eu sou monge beneditino. Mas sou de coração franciscano. Acho que todo cristão é franciscano. Com certeza, com certeza. E o senhor continua vinculado à ordem também? Continuo. Como é que é esse diálogo dentro da ordem também? E sendo um membro da ordem, dialogando com essa pluralidade enorme de religiões que a gente tem. Os beneditinos, eles são monges. Monge significa alguém que busca unificação interior. Monos, daí vem monge. E essa unificação interior, a gente entende que ela depende da unidade comunitária, da unidade social. Eu não vou me unificar isolado.
Claro. Então, os monges sempre tiveram essa vocação, chamemos ecumênica, no sentido do contato com outras igrejas, com outras religiões. Uns fazem de um jeito, outros fazem do outro. Uns fazem programas de TV. Exatamente. Então, eu vivi muitos anos em mosteiro. Hoje eu vivo como monge eremita, sozinho, mas continuo ligado à ordem beneditina. Que fantástico. E um monge eremita no passado, imagino que teria sido uma pessoa que Morava na floresta. Mora na floresta, dentro de um barril, às vezes, como era o sábio grego. E um monge eremita, atualmente, como é que é a vida de ser um monge eremita? Éremo é uma palavra grega que quer dizer solidão, né? Eu acho que a gente vive a comunhão quando assume também a própria solidão. No casamento, a solidão. Na relação familiar, a solidão. A solidão quer dizer, não é isolamento. É diferente você se isolar. Consigo também, né? Você viver consigo, né? E para viver bem com o outro, para dialogar com o outro, é bom eu dialogar comigo. É fundamental. Então, é nesse sentido que eu sou monge eremita. Agora, moro numa pequena chácara na periferia de Recife e trabalho muito, caminho, viajo muito, acompanho comunidades, movimentos populares. Eu sou assessor do movimento de trabalhadores sem terra, do MST. Que fantástico. E traz essa espiritualidade, esse contato com a natureza também. E essa dimensão social, política, né? até, de transformação do mundo. Sim. Tudo ligado numa coisa só. Nada é separado. Muito bom. Isso é um tema muito importante, né, para a gente estar sempre refletindo a respeito. Seja aqueles que têm uma opinião, seja os que têm outra, todas devem ser respeitadas. Exatamente. Mas eu acredito que uma pessoa que de fato tem uma consciência política, independentemente de qual seja, se seja uma pessoa conservadora, uma pessoa liberal, se essa pessoa de fato acredita na política como um instrumento de transformação, não há como ela não viver uma espiritualidade interna. É verdade. Não é? Sem dúvida nenhuma, Marcos. Acho muito importante isso. Interessante. E como é que é esse trabalho do senhor? Eu estou aqui pesquisando, garimpando essa personalidade que está sempre apresentando para vocês, né? Como é que foi para o senhor se vincular a um movimento social, a esses trabalhadores que têm uma luta muito grande, histórica, acumulada já, e que eu acredito também não deva ser uma decisão apenas fácil para o senhor, mas certamente existe uma dificuldade muito grande envolvida, né? Como eu sou de Recife, eu pertenci a um mosteiro, que é o Mosteiro São Bento de Olinda, né, que fica perto de Recife. E eu fui ajudar uma comunidade beneditina no Paraná, no campo. E lá era uma comunidade cercada de lavradores e com muitos problemas de terra, conflitos, etc. E os monges eram irmãos, eles acompanhavam humanamente, não é nenhuma questão nem de educador, nem de mestre, nem de orientador, simplesmente de participar juntos. Olhar o ser humano dentro do processo. Né? E eu comecei a participar dessa maneira. Então, como eu sou professor de Bíblia e procuro viver essa espiritualidade da relação, do diálogo entre as diversas igrejas e religiões, os movimentos populares, como o MST, eles precisam desse apoio, porque ali tem lavradores católicos, lavradores evangélicos, espíritas, outros que não têm nenhuma religião. Então, como é que convivem e como é que fazem desse caminho espiritual um caminho de integração e de libertação? Aí, se a gente pensar uma pequena comunidade de lavradores, pensando talvez 15, 20 casas, como é que as pessoas vão celebrar a sua espiritualidade se não for em comunhão? Exatamente. Vai ter 2 evangélicos, 3, 4 católicos, mais 2 ou 3 espíritas, mais alguns que não sabem muito bem quem são. Exatamente. Eu acho que talvez essa é a melhor resposta mesmo. Né? E eles celebram juntos também, ecumenicamente? E depende muito do tipo de comunidade, do lugar, né? O MST, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, é um movimento leigo, não é religioso. Claro. Mas o pessoal que participa é um pessoal ligado a diversas tradições. Então, a gente encontra formas de o que eles chamam de mística, né?
que é uma celebração também laical. Interessante. Isso me lembrou uma comunidade que eu admiro profundamente, que fica na França, chama-se Comunidade de Taizé. Eu morei com irmãos de Taizé quando era novo. Que legal. 3 irmãos em Olinda. É uma das experiências mais bonitas que eu não tive oportunidade ainda de conhecer, mas um dia conhecerei. Aqui no Brasil tem um pequeno grupo de Taizé em Alagoinhas, na Bahia. E aqui em Brasília também tem um pequeno grupo, fazendo orações no Centro Cultural de Brasília. Interessante. De tempos em tempos, a gente vai fazer a chamada também para aqueles que É queiram. muito importante. Eu morei com eles 3 anos. Muito legal. E aí a União Planetária me pareceu o lugar em que tudo isso converge, em que a gente tem de apoiar essa intuição espiritual do Ulisses Riedel e de tantos que, junto com ele, né, buscam essa unidade planetária, né? Que mais vai profunda, além de tudo. Né? Além dos rótulos, além das diferenças. Porque, Marcos, eu acredito que a espiritualidade é um caminho humano. Ele não é um caminho religioso. Perfeito. Você pode fazê-lo através da religião. Mas pode fazê-lo sem nenhuma. Sem nenhuma religião. Eu sempre acreditei nisso. Para mim, existem pessoas que já nasceram iluminadas. Não precisam de religião. E aí, como é que é, né? Em que consiste isso? Consiste justamente na superação de uma consciência egocêntrica, onde a pessoa é centrada em si próprio, é fechada, para uma consciência, muitas vezes, como evolução e como etapa, ainda etnocêntrica. A sua família, a sua raça, o seu país, a sua religião, e, através disso, ir além a uma consciência cosmocêntrica, do cosmos, né? E a União Planetária, justamente, ela faz essa coisa maravilhosa, que é criar essa consciência planetária, por isso se chama União Planetária. Então, um trabalho realmente muito importante, de uma espiritualidade muito atual e fundamental, necessaríssima para o Ainda mundo. mais nesse momento de transição que estamos vivendo agora, com inúmeras crises, e essas crises sempre têm crises de valores por trás delas. Né? Exatamente. Mas fique por aí, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora no nosso programa Encontro para o Bom Viver, em que hoje o entrevistador é o entrevistado. Então fique aí que a gente já retorna. Olá, telespectadores da TV Suprem. Hoje estamos aqui no nosso programa Encontro para o Bom Viver, em que o entrevistador hoje é o entrevistado. Estamos comemorando 15 anos da União Planetária e 5 anos da TV Suprem. Conosco, Padre Marcelo Barros, um dos mais antigos colaboradores da União Planetária e da TV Suprem. E estamos conversando hoje sobre inúmeros assuntos e agora recentemente paramos num ponto muito importante, muito interessante, que é a questão da religião e da espiritualidade. Muita gente confunde uma coisa com a outra, né? Qual que é a opinião do Marcelo e qual que é a opinião do Padre Marcelo Barros? Ou é a mesma opinião? Acho que pode ser a mesma. Marcos, eu penso que religião diz respeito à relação institucional. Quer dizer, é como se fosse a luz e a lâmpada. A luz é o receptor da lâmpada e é para ajudar. A lâmpada é o receptor da luz e é para ajudar a luz a se espalhar. Então a religião ela deveria ser como um cálice que contém um vinho delicioso, por exemplo, ou um suco, né, de fruta. Mas ela é o cálice. A bebida mesmo é a espiritualidade. Então, quando a religião consegue vincular isso, essa religião é boa. Quando ela, de repente, se torna tão opaca, não é mais transparente, e ela não consegue mais comunicar, transmitir essa alma, é como se fosse um corpo sem alma, um cálice vazio.
Então, o que é importante é a espiritualidade, é o que está dentro. Que está dentro vamos dizer assim, das tradições religiosas e também existe na humanidade, porque faz parte do humano. A espiritualidade não é unicamente religiosa. Existe uma espiritualidade religiosa que todas as tradições religiosas deveriam ter, e existe uma espiritualidade que é transreligiosa, que vai além delas. Uma vez isso me lembrou um pensamento de Bertrand Russell que eu li. Achei brilhante porque é uma simplicidade. Geralmente as coisas brilhantes são muito simples, né? Que ele dizia uma reflexão sobre religião e ciência, o que ele entendia por misticismo. Talvez seja essa visão mais espiritual da vida. É a simples atitude de reconhecer um algo maior fora de si e que permeia a si também. Exatamente. Um respeito inerentemente verdadeiro pela vida. Achei isso assim, da simplicidade, mas de uma verdade tão grande também. Verdade, não é? Quer dizer, existe um amor, existe uma energia de amor presente em todos os seres. Quando você consegue fazer emergir essa energia em você e nos outros, isso se chama espiritualidade. Perfeito. E eu estou, assim, muito curioso para te fazer uma pergunta, que imagino que seja a pergunta de alguns dos nossos telespectadores. Como é que é no mundo católico, no mundo da Igreja Católica, a questão das práticas místicas, as práticas espirituais? A gente ouve muito falar sempre na meditação, em práticas de respiração, em danças sagradas, mas muito vinculado isso sempre às tradições do Oriente, né? Hoje em dia muitas pessoas caminham os seus caminhos espirituais buscando essas tradições. Mas a gente sabe que isso também está presente, como em todas as tradições, na tradição católica. Onde que uma pessoa pode explorar? Onde que ela pode buscar? Como é que é essa referência mística dentro da Igreja Católica? Mística é uma palavra grega que significa iniciação. Mistá, mistério, místico, tudo isso é uma palavra só. E iniciação no sentido de intimidade. Então, é místico alguém que encontra o segredo íntimo que está na vida. E é claro que, para descobrir esse segredo, tem um método. Então, as místicas... Tem um mapa do tesouro. Tem um mapa do tesouro. Então, as místicas, geralmente, consistem em métodos que ajudam você a penetrar em você próprio, a conviver melhor com você, a fazer emergir em você essa luz, né? Essa energia de bondade, de amorosidade, de solidariedade. E elas, no Oriente, vêm através da meditação, da yoga, de vários outros caminhos. No cristianismo, ele primeiro não tem que ter uma mística cristã como se fosse uma fabricação, um rótulo de empresa. Made in Não, a mística é universal, ela percorre muitos caminhos, né? No cristianismo, ele veio através primeiro de um aprendizado da escuta. Quando você é capaz de escutar, então silêncio. E há um caminho para você ser capaz de fazer silêncio. Não o silêncio porque a palavra é ruim, ou que você não deve falar, mas que você precisa de saber escutar. Então é quando eu escuto bem que eu sou capaz de dialogar. E a escuta é fundamental, até porque a fé cristã, judaico-cristã, do judaísmo e do cristianismo, ela é baseada no que se chama a palavra de Deus. A Bíblia, a Torá, né? Então, nesse sentido, tem que escutar. Em segundo lugar, a unificação interior, o habitar consigo mesmo. Eu tenho 67 anos, Marcos, e tenho desde 18 anos que eu vivo esse tipo de trabalho. Começou cedo, né? E muitas vezes eu descubro que eu ainda não habito plenamente comigo próprio. É como se houvesse vários Marcelos e às vezes um brigando com o outro. Então eu tenho que ter um trabalho de unificação interior, e eu me unifico interiormente, como eu dizia, através do silêncio, do diálogo,
mas também de um trabalho de conversão permanente. Jesus, no Evangelho, ele começou a pregação dele dizendo: convertei-vos, né? O reino de Deus está próximo. Então, a conversão, quer dizer, a mudança de vida. Eu sou monge e os monges fazem um voto, os monges beneditinos, de conversão permanente de vida. Então, quer dizer, nunca posso dizer assim: eu estou satisfeito comigo próprio, onde eu cheguei chega, né? Não pode ser Gabriela, né? Que nasceu assim, foi sempre assim e vai ser sempre assim. Verdade. Não é verdade? Uma vez eu vi uma frase do Richard Bach, um livro lindíssimo dele, que era um livro cheio de aforismos. E ele dizia assim: aceitar os próprios limites é o primeiro passo para nunca superá-los. Exatamente. É muito importante esse trabalho permanente de atualização, né? De conversão permanente. Então a mística cristã vai nessa direção. E é uma mística comunitária, quer dizer, eu acredito que Deus está em mim. E acredito que Deus está em você, no seu coração, no coração do telespectador. No misticismo cristão é muito importante esse elemento de que eu preciso de você para encontrar Deus dentro de mim. E você precisa de mim para encontrar Deus dentro de você. Isso é uma visão muito bonita, né? Que ela... Existe uma coisa que eu acho que muita gente pode ficar um pouco angustiada, é de perceber um certo isolamento. Né? Muitas pessoas, em alguns momentos é necessário, né? Isolar-se um pouco do caos do mundo. A solidão, né? Exato, a solidão. Mas em outros momentos, eu penso, se nós não voltarmos ao mundo, de que vale aquele encontro pessoal que houve, se ele fica guardado apenas para a pessoa? Né? Existem muitas pessoas, inclusive, que falam de haver um orgulho espiritual, um egoísmo espiritual, e acho que isso é a grande mensagem mais bela que traz o cristianismo, né? É fundamental. A partir do momento no qual é colocado isso, né? E você sabe que esse misticismo, essa mística, eu estou dizendo que ela é cristã porque eu estou falando dela a partir do cristianismo. Mas ela existe também no hinduísmo, no budismo, nas religiões afro, né, descendentes, e nas religiões indígenas também. Então ela é universal. Não existe nenhuma religião que nasceu em um homem só. Não tem jeito. Todas as religiões nasceram e foram Exatamente. Compartilhadas. E a partir de então se tornaram religiões. E o que é bonito na União Planetária é que ela justamente possibilita a comunicação dessa variedade e na diversidade uma unidade, união planetária. Havia um místico cristão do século III que ele dizia assim: a divisão abole a unidade, é contra a unidade, mas a diversidade não. A diversidade é boa, ela respeita a unidade. Então você pode ser unidos, união planetária, mas na diversidade. Perfeito. Acho que com palavras mais sábias do que essas, não pode haver uma maneira melhor da gente finalizar o nosso programa, que infelizmente está chegando ao fim. Então hoje eu vou retornar a palavra agora então ao nosso apresentador de fato. Agradecendo muito ter estado aqui e ter podido Para mim foi uma grande alegria o senhor. E certamente os telespectadores estão muito contentes com esse programa especial Encontro para o Bom Viver, celebrando os 15 anos da União Planetária, 5 anos da TV Suprem, com Marcos Wortmann, diretor-geral da União Planetária, e que me entrevistou sobre essa missão da União Planetária e da TV Suprem de viver uma espiritualidade que congrega a unidade na diversidade. Fique conosco, voltamos em breve, mais um outro Encontro para o Bom Viver.